Em 1999, uma caixa de fitas de vídeo apareceu, sem mais nem menos, na porta da delegacia de Lincoln, Nevada. Não havia remetente, nenhum bilhete, nada. Apenas uma única palavra, escrita em marcador vermelho forte: Redwood. O xerife, achando que era só uma brincadeira de mau gosto, pegou a primeira fita e colocou no videocassete. Silêncio. Depois, estática. E então, a imagem de um quarto de motel surgiu na tela. À primeira vista, nada de anormal. Uma cama simples, uma janela entreaberta deixando a luz fraca de fora entrar, e uma lâmpada no teto piscando sem parar. Mas havia algo muito, muito errado. A filmagem parecia ter sido feita de dentro do próprio quarto, por alguém que observava o hóspede enquanto ele dormia. Era uma sensação arrepiante, como se a câmera fosse os olhos de um predador. O Motel Redwood ficava na antiga Estrada 45, uma rota esquecida, cercada por uma floresta densa e quase sempre coberta por neblina. O lugar teve seus dias de glória nos anos 80, mas depois que uma série de acidentes inexplicáveis aconteceram na estrada, as pessoas simplesmente pararam de passar por ali. A dona do motel, uma senhora chamada Margaret Doyle, insistia que ainda recebia viajantes perdidos. Caminhoneiros, casais, gente que só precisava de um lugar para descansar. Mas os registros contavam uma história bem mais sombria. Vários hóspedes que se registraram no Redwood nunca mais foram vistos, deixaram seus pertences para trás e desapareceram sem deixar rastro. O caso foi parar nas mãos do detetive Raymond Holt, um homem metódico, solitário, daqueles que não se impressionam facilmente. A caixa de fitas foi entregue a ele, e com ela, uma curiosidade que logo se transformaria numa obsessão perigosa. Holt assistiu à primeira fita, depois à segunda e à terceira. Em todas elas, um padrão se repetia. Era sempre o mesmo quarto, a mesma câmera escondida num ângulo estranho e o mesmo som de chuva caindo lá fora, um barulho constante e melancólico. Na fita de número 4, a rotina mudou. Uma mulher entra no quarto 3. Ela parece nervosa, acende um cigarro atrás do outro e não para de olhar pela janela como se estivesse esperando por alguém. De repente, a luz do quarto apaga. Escuridão total por alguns segundos. Quando a luz volta, a mulher não está mais lá. A cama, que antes estava arrumada, agora está desfeita. E o mais bizarro de tudo, a porta continua trancada por dentro. Como ela desapareceu? Intrigado e cada vez mais imerso no mistério, o detetive Holt decidiu que precisava ver o lugar com os próprios olhos. Ele pegou o endereço e dirigiu até o antigo Motel Redwood. Mas quando chegou lá, encontrou apenas ruínas. O motel tinha sido demolido há 5 anos. O terreno estava abandonado, tomado por árvores altas e coberto de folhas secas. Era um cemitério de memórias. Mesmo assim, Holt não desistiu. Ele caminhou por entre os escombros, procurando por qualquer pista. E então, ele encontrou algo. Uma pequena placa metálica, enferrujada, com o número 3. E ao lado dela, no meio da terra úmida, um pedaço de fita magnética. Exatamente o mesmo tipo usado nas fitas VHS. Ele levou aquele fragmento para o laboratório da polícia. Os técnicos trabalharam por horas, limpando, reparando, até que conseguiram recuperar algumas imagens. Imagens novas, que não estavam em nenhuma das outras fitas. Elas mostravam uma figura, parada do lado de fora da janela do quarto 3. Era uma silhueta alta, vestindo um terno escuro. Não era possível ver o rosto, apenas um vulto imóvel sob a chuva incessante. Na fita número 6, algo novo surgiu. Um som, uma voz, tão baixa que era quase imperceptível. Mas quando os técnicos isolaram o áudio e removeram os ruídos, uma frase curta e arrepiante emergiu da estática. Você não devia ter voltado. A quem essa mensagem era dirigida?
A partir daí, Holt começou a perder o sono. Ele assistia às fitas repetidas vezes, dia e noite, anotando horários, rostos, detalhes minúsculos. Mas havia algo que o perseguia mais do que as imagens, a sensação constante de estar sendo observado. Ele sentia olhos sobre si, mesmo quando estava sozinho em casa. Numa madrugada chuvosa, o telefone dele tocou. Era uma ligação anônima. Uma voz rouca, quase metálica, disse apenas 3 palavras. "O quarto ainda existe." E desligou. A chamada foi rastreada até um telefone público, a poucos quilômetros de onde ficava o motel Redwood. Sem pensar 2 vezes, o detetive voltou para a floresta. E lá, no meio das árvores, ele encontrou uma estrutura improvisada, uma espécie de barraco, feito com restos de madeira e metal do antigo motel. Dentro, um colchão velho e mofado, e dezenas de fitas VHS empilhadas, todas com o mesmo rótulo escrito em vermelho: Redwood. Tomado por uma mistura de medo e adrenalina, Holt pegou uma das fitas e correu para o carro. Ele precisava ver o que havia nela. Colocou a fita no pequeno reprodutor que carregava consigo. A imagem começou como todas as outras. Um quarto, a chuva lá fora, silêncio. Mas dessa vez, quem aparecia na filmagem era o próprio detetive Holt, dormindo ali mesmo, no banco do carro. Ele desligou o aparelho num sobressalto e jogou a fita pela janela, o coração disparado. Quando olhou pelo espelho retrovisor, seu sangue gelou. Havia alguém parado na estrada, atrás do carro dele, imóvel, sob a chuva, a mesma silhueta de terno escuro. Dias depois, o detetive Raymond Holt desapareceu. O carro dele foi encontrado abandonado perto do antigo motel. Dentro do veículo, os policiais encontraram mais uma fita, sem número, sem etiqueta. O vídeo mostrava uma câmera fixa, apontada para o letreiro do Redwood Motel. A chuva caía pesada. A luz vermelha do letreiro piscava, iluminando a noite. E então, uma voz baixa sussurrou, como se estivesse bem ao lado do microfone: "Você deixou a fita rodando." Meses se passaram. Sem novas pistas, o caso foi arquivado. Mas o mistério do motel Redwood só cresceu. As fitas originais desapareceram misteriosamente do depósito de evidências da polícia. Alguns dizem que foram destruídas. Outros sussurram que foram vendidas a colecionadores de artefatos de crimes reais. O que se sabe é que, desde então, várias pessoas ao redor do país afirmam ter recebido pacotes anônimos pelo correio. Dentro do envelope, apenas uma fita VHS e um bilhete escrito à mão com uma única instrução: assista até o fim. A maioria, aterrorizada, nunca chegou ao último minuto. E aqueles que chegaram preferem não falar sobre o que viram. Até hoje, ninguém sabe quem gravou as fitas, nem o que realmente aconteceu naquele motel esquecido pelo tempo. Mas há algo em que todos os investigadores que tocaram no caso concordam. De alguma forma inexplicável, as fitas parecem saber quem as está assistindo. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Eu sou a Voz da Noite e espero por si no nosso próximo encontro. Até lá, durma bem, se conseguir.